Hola, ¿cómo te vas? Espero que muy bien. Yo soy la profesora Cintia, la profesora de español de ustedes, y vamos hoy a estudiar más un poco sobre la lengua. Hoy nuestro contenido sea sobre las conjunciones, la Y, la E, la O y la U. ¿Correcto? Abram tu livro em la página 27 e vamos juntos. Então, queridos, agora em português. Sei que você já deve ter pego o livro de espanhol e tem aberto também na página 27. Então, para clarear um pouco as nossas ideias, nós vamos estudar um pouquinho sobre as conjunções. As conjunções la Y, la E, la O e la U. Primeiro, a gente precisa compreender o que são conjunções e com qual objetivo se usa conjunção. Então, o que são conjunções? São palavras que dentro da língua, elas estabelecem um elo entre termos, palavras, ações, num texto, numa frase, num enunciado. Então, o objetivo maior das conjunções é o seguinte, é fazer uma união para que haja coesão e uma compreensão, tanto de quem escreve, quanto de quem fala, quanto de quem está escutando ou lendo, certo? Então, o objetivo maior das conjunções é esse. E na língua espanhola, acontece a mesma coisa, a gente precisa de conectivos, a gente precisa estabelecer, né, uma coesão no que a gente fala e no que a gente escreve, certo? Então, lá no livro de vocês, na página 27, tem esse conteúdo. Primeiro a gente vai falar da la Y e la E, que são conjunções que dão ideia de adição, de soma, de junção e união, beleza? Por exemplo, nesta frase, Maria e Juan estão estudando espanhol. Maria e Juan estão estudando espanhol. Eu fiz um elo, uma ligação entre Maria e Juan e usei um conectivo. Que conectivo foi esse? I, que se escreve lá Y, beleza? Que é o nosso Y. Então, na maioria dos casos, em geral, em espanhol, para se adicionar, juntar ou somar algo a um termo anterior, a gente usa o Y, la Y, que é uma letra que nós temos no nosso alfabeto também, que é o nosso Y. Então, quando eu digo também, por exemplo, la ciencia y tecnología son responsáveis por el mundo. Então, eu estou dizendo que a ciência e a tecnologia. Então, eu juntei dois termos também, fiz um elo de ligação. E para fazer esse elo, eu usei la Y. Quando eu digo assim, los estudiantes y profesores estão em suas casas. Eu estou dizendo que tanto os estudantes quanto professores estão em suas casas. E eu fiz um elo de união. Los professores y estudiantes. Então, nesse caso, eu usei la Y para fazer essa junção. Para eu dizer que essas duas palavras, elas estão juntas. Elas têm uma semelhança de lugar, né? Que estão nas suas casas. Outro exemplo bem claro, a gente pode dizer, por exemplo, la caça e la pesca. Então, nesse caso, eu estou usando I também, que é o Y. Na maioria dos casos, a gente vai usar o Y, la Y. Professora, mas a senhora acabou de dizer que vamos falar sobre la Y e la E. E quando que eu vou usar la E? La E se usa antes de palavras que se iniciam com la I ou la HI. Por quê? La I, porque a gente sabe que o som do I latino e do Y são o mesmo som, I, então a gente vai ter dois sons, um após o outro. Então, nesse caso, eu vou usar la E. Por exemplo, no exemplo, las flores e insectos. As flores e os insetos. A palavra insetos começa com la I. Eu não vou poder usar la Y no meio para fazer esse elo. Eu vou ter que usar la E, porque a palavra seguinte inicia com la I. E la HI, porque o H, ele não tem som. Então, a letra H não tem som também no espanhol. Então, o som que eu vou reproduzir é o som da letra seguinte, que no caso é o I. Então, também não uso o Y, vou usar la E. Exemplo, Carlos e Ivan estão em casa. Estou dizendo que o Carlos e o Ivan estão em casa. Então, Ivan começa com la I. Eu não vou poder usar antes la Y. Vou ter que usar la E. Correto? Verano e invierno. Invierno começa com I também. Então, vou ter que usar la E. Certo?
Mas, em alguns casos, existe uma exceção, que eu vou poder usar la Y. É quando a palavra seguinte começar por la, H, I, E. Então, aí nós temos duas letras após a letra H. Nós temos o I e temos o E. Como o som já vai mudar, eu falar IE, aí eu já vou poder usar o Y. Como, por exemplo, los lobos e hienas. Nesse caso, eu vou poder usar la Y, correto? Porque a outra palavra começa com la, H, I e E. Beleza? Qualquer dúvida, podem perguntar, certo? As outras conjunções são la O e la U. Elas também, né, elas têm um significado. Nesse caso, la O e la U, eles são significados de alternativas. Escolher uma coisa ou outra coisa. Eles têm sentido de ou, o nosso ou português. Lá no livro de vocês, diz que é o significado de opção. Então, é opção, né? Você vai poder eleger uma das duas opções que lhe foi dada, certo? Então, a gente vai usar o quê? Em geral, nós usamos lá o, correto? Por exemplo, lá no livro de vocês tem esse exemplo assim. Color rojo ou naranja? Então, cor vermelho ou laranja? Então, essa opção de escolher, eu uso lá o. Mas eu posso usar lá u. E esse lá u, ele entra como um caso que a gente vai usar apenas quando a palavra seguinte começar por la o ou la h o. Então, por exemplo, a palavra hombre começa com la o, certo? Então, la mujer ou l'hombre. Nesse caso, eu não vou poder usar o ou, vou ter que usar o. La mujer, o hombre. Então, eu estou querendo dizer que é a mulher ou o homem. Um exemplo. Verano, o outono. A palavra outono começa com la o. Então, não vou poder usar o aqui, vou ter que usar la u. Outro exemplo, um louro, outra mascota. Eu também não vou poder usar la u, vou ter que usar la u. Um exemplo também que aparece no livro de vocês é no sei se quero pollo ou peixe. Eu não sei se eu quero frango ou peixe. Então, nesse caso, eu usei la ou, porque a próxima palavra começa com la p. Então, nesse caso, eu posso usar la ou. Outro exemplo, el cumpleaños de Carlos es mañana ou hoy. O aniversário de Carlos é amanhã ou hoje? Nesse caso, para representar o nosso ou, eu usei la u, porque a palavra oi começa com latte ou. E a gente sabe que latte não tem som, e eu vou ter que falar o som da letra seguinte, que é o o, correto? Então, as conjunções estão claras para vocês? Ou tenéis dúvidas? Para testar se a gente compreendeu ou não, nós vamos para a página seguinte, que é a 28. Na página 28, antes da gente estudar a gramática, a parte das conjunções, temos alguns textos. Nós vamos falar sobre intertextualidade. Intertextualidade, certo? O que é intertextualidade? Em português, nós estudamos isso também. Tanto em língua portuguesa quanto na língua inglesa, a gente estuda isso. O que é a intertextualidade? É quando a gente tem um texto que ele tem relação com outro texto. Eles tratam de temas semelhantes, ou alguém mencionou um texto em outro, ou construiu um texto baseado no texto já existente. Então, o tempo todo nós estamos trabalhando com a intertextualidade, certo? Porque a gente não escreve nada do nada, a gente sempre escreve baseado no que a gente já conheceu, no que a gente já leu, certo? No que a gente já teve um contato antes. Então, lá no livro de vocês tem um pequeno trecho que diz assim, eu vou ler para vocês. La intertextualidad es la relación que tiene un texto con otro. Esto quiere decir que es la relación que un texto presenta con los que reconfiguran. Por ejemplo, la comparación de algunos trechos de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, con los libros de caballerías, el teatro de Lope de Vega o la novela pastoril. Funciona como um diálogo entre discursos anteriores e concomitantes, construyendo um contexto que influye tanto na produção como na compreensão de los textos.
Então, o que é isso, né? É quando um texto tem relação com outro, quando ele menciona outro, né? Ou quando eles tratam do mesmo tema concomitante. E aí cito o exemplo da obra Dom Quixote de La Mancha, certo? De Miguel de Cervantes, que fala de cavalaria. E nós temos tantos outros textos que falam do mesmo tema. Então, eles se relacionam de alguma maneira. Então, essa relação nós chamamos de intertextualidade. E em espanhol também, certo? E aí vocês têm algumas questões. E mais abaixo no livro de vocês, tem o livro Morte y Vida Severina e outros poemas em voz alta, que tem um texto, né? Tem uma espécie de resenha, sinopse do livro. Na verdade, é uma resenha bem pequena, né? E aí vocês vão relacionar esses dois textos, né? E responder as questões que seguem na página 29. Lá vocês têm também um quadrinho azul, fíjate, que é para você fixar e olhar bem, ler e compreender, que eu sempre oriento que vocês leiam, certo? E na página 30, lá, questão 7, ela tem uma atividade que vocês vão trabalhar com as conjunções que eu acabei de falar, certo? E nós temos o texto 3, que vai abarcar la questão 9 e la 10. Então, esse texto ele é um fragmentozinho de um livro. Vocês vão ler com atenção, porque está todo em espanhol. Qualquer dúvida, consultem o dicionário de espanhol de vocês. E qualquer dúvida que o dicionário não solucionar, podem me procurar. E aí vocês vão responder a questão 9 e 10, certo? Na 10, por exemplo, é uma pesquisa que vocês irão fazer. E nós temos o texto 4. No texto 4, vamos tratar da Cenicienta. Cenicienta é um conto, certo? Que vocês vão conhecer, vocês já conhecem na verdade, mas quando vocês lerem aqui, vocês vão lembrar sobre quem nós estamos falando em espanhol, a Cenicienta. É uma história de conto de fadas, né? Na verdade, um conto muito bonito. Vocês vão ler esse conto e lá tem uma atividade para esse conto também. A atividade é você, depois de ler o texto La Cenicienta, você vai no seu caderno converter esse texto em um texto teatral. A gente sabe que o texto teatral, ele tem características próprias dele. Por exemplo, a fala dos personagens, as rubricas, que vêm geralmente entre parênteses, que indicam as ações que os personagens devem fazer enquanto estão falando a determinada fala, certo? E vocês vão escrever no caderno, transformando em um texto teatral, correto? Então, a atividade de vocês, além de estudo da língua, com as conjunções, é também de interpretação e produção textual, beleza? Como hoje é segunda-feira, e vocês vão ter alguns dias que serão dias sem atividade escolar, eu receberei essa atividade posteriormente. Espero em Deus que seja, né, pessoalmente, que a gente possa, na sala, comentar, fazer a dramatização de La Cenicienta, para a gente compreender melhor também. Espero que tenha ficado claro o conteúdo de hoje para vocês. As atividades da parte gramatical eu recebo pelo nosso aplicativo Classroom. E as demais atividades, por exemplo, a do conto, a gente se comunica para ver mais na frente como que vai ficar, certo? Espero que tenha sido uma aula prazerosa para vocês também. E um beijo. Até a nossa próxima aula de espanhol. Tchau, tchau. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, muchachas.